há 8 anos. Por gentileza, tem os professores lá no fundo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Os adolescentes, né, com o Vinícius, é isso, né? Abra sua Bíblia, por favor. Não disperse seu pensamento. Olhe para mim aqui, ó. Deixa as crianças saírem, por favor. Isso. Bom dia para você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Bom dia, meus irmãos. Shalom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Eu gostaria de te pedir uma gentileza. Olhe para mim, por favor. Todos acharam? O que nós vamos fazer agora é uma oração, e eu gostaria que você orasse junto comigo. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 13. E eu gostaria que você lesse em voz alta, por favor. E eu gostaria que você lesse isso para você. Para você que está aqui hoje. Você que está nos assistindo pelas redes sociais. Eu gostaria que você lesse em voz alta e pensasse em você. Em você, só você. Pense em você. Quando você estiver lendo esse texto aqui é a palavra de Deus. É o que o Senhor preparou para nós nesse dia, hoje, nesse domingo, nesta manhã. Então eu gostaria que você lesse para você isso aqui, pensasse em você, no que você está vivendo, nas tuas lutas, naquilo que você acha que tem jeito, que não tem jeito, na tua família, nos teus filhos, você em relação a tudo que está ao teu redor. Eu gostaria que você lesse comigo. Para você isso aqui, presta atenção no que você vai ler. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 7, leia em voz alta comigo. Portanto vós, oreis assim, ore alto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por este lugar, por este dia, por este sol que está aí fora. Em alguns lugares está chovendo, em outros está frio. Enfim, Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado porque levantamos, respiramos, estamos vivos e nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, Senhor Deus. Muito obrigado. Eu peço ao Senhor que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, esteja invadindo cada coração, cada mente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda preocupação, que todo medo, que toda ansiedade, que toda dor, que todo mal-estar, que tudo aquilo que possa atribular a minha vida, a vida dos meus irmãos, que saia agora em nome do teu Filho Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito, Senhor, seja o personagem principal nesta manhã, neste lugar, em cada casa, em cada sala que está ouvindo esta pregação, esse ensino. Que o teu Santo Espírito seja aquele amigo que está sentado ao meu lado, que o Espírito Santo de Deus seja aquele que está preenchendo os vazios, os lugares aonde não se tem nada. Que o Espírito Santo de Deus esteja agora em cada mente, em cada coração, mostrando a cada vida que aqui está e que nos está assistindo, que existe um Deus todo soberano, um Deus da minha vida, um Deus da cidade de Araraquara, o Deus da cidade de onde estão nos acompanhando, o Deus da nação brasileira, o Deus desta terra, o Deus do universo, é o nosso Senhor, o Deus todo-poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor.
Amém. Um bom dia para você que está aqui. Por favor, dá um bom dia para a pessoa que está ao seu lado aí. Oh, que bom que você está aí. Bom dia. Oh, que legal. Oh, que domingo gostoso. Você está aqui. Que bom. Louvado seja Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você que está nos assistindo não está vendo agora futebol, não está vendo o programa ali ou aqui, mas você está ouvindo da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, eu fiz questão de pegar com os irmãos aqui esse texto. Eu pulei na semana passada porque era Santa Ceia, então como é um texto assim, toda a Bíblia é especial, mas aqui nós estamos falando de uma oração. Eu não posso dizer ao certo para os irmãos como foi naquele momento, naquele dia, como é que Jesus Cristo fez. A gente já ouviu um monte de teólogos, de ensinos, de livros que falam a respeito de pessoas que estiveram lá, de pessoas que estão lá e relataram que ouviram de outras pessoas, que nesses séculos, como foi naquele momento. Mas Jesus Cristo e o texto aqui nos mostra um modelo de como nós orarmos, de como Jesus Cristo não estava passando uma regra, não, tem que ser assim, fala, ore assim. E dentro do texto você vai entendendo o porquê que o Senhor Jesus fez aquilo. Se você voltar atrás e estudar um pouquinho sobre o povo judeu, ele parece um pouco com a gente aqui hoje. Porque hoje, dentro daqui do Brasil, eu pelo menos quando minha mãe me contava dos fatos que acontecia quando ela se converteu, eram os protestantes, eram os crentes, era o pessoal que protestava, eram os crentes, né? Ou alguns chamados de bíblias, né? O povo evangélico e o povo gospel, e tantos nomes que foram dados para nós nesse tempo. Mas o que interessa, irmãos, é que nós, eu, você e você que nos assiste aqui, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós somos aqueles que foram chamados para anunciar a salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqueles que somos cheios do Espírito Santo de Deus, que dá lugar ao Espírito Santo de Deus, não só aqui na igreja, mas aonde quer que estejamos. Jesus Cristo está ensinando, irmãos, quando nós já falamos aqui, quando começou no capítulo 5, Jesus Cristo chama os apóstolos e começa a ensinar, e aí chega uma marrequinha de pessoas lá, em volta de 10 mil pessoas, e está lá, só prestando atenção, ligado nos ensinos de Jesus. Como isso acontece aqui num monte de igrejas, sabe? Deus está falando o tempo todo, irmãos. A maior profecia que nós temos hoje para nós é essa palavra, é a Bíblia, e ela está dentro da tua casa, ela está dentro do teu celular. Se você entrar nas redes sociais, tem algum pastor pregando. Deus nos dá a sua palavra o tempo todo. Mas aquele povo naquela época já tinha se esquecido, irmãos. 400 anos de silêncio, Deus não falava, porque o povo havia se esquecido dele. Desobedeceram ao Senhor e caíram em tragédia, e caíram nas mãos dos dominadores. E naquela época estavam esperando, irmãos, estavam esperando um Salvador que viesse montado num cavalo, com um monte de anjos, com espadas, e que matassem os romanos, e que matassem todos os dominadores. Mas não era isso que o Senhor Jesus queria. Jesus queria antes nos libertar, que houvesse uma libertação no meu coração, no seu coração, como era naquela época. O povo havia se tornado religioso, irmãos. Era um monte de gente religiosa. Se você ler o contexto, você vai ver que naquela época, antes dessa pregação, as pessoas estavam indo lá para buscar cura. Queriam a cura do corpo, queriam a cura de familiares, por interesse, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor tem projetos na nossa vida, nesta terra e pós-morte. Nós lemos no começo que bem-aventurado é o homem feliz, mais que feliz, a mulher feliz, mais que feliz, que vive e desfruta das bênçãos do Senhor em vida e em pós-morte. A morte para nós, irmãos, é um detalhe. O que interessa para nós é vivermos em Cristo Jesus, firmados nesta palavra. E o Senhor nos dá uma oração, e Ele nos apresenta o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus nos dá uma oração, e Ele apresenta o Senhor nosso Deus de uma forma, irmãos, olhe para mim, de uma forma que inédita naquela época. Você conhece o Senhor Deus como Deus Todo-Poderoso, como o soberano, o Deus forte, a rocha, o Altíssimo, o Rei, o guarda de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo vem e nos mostra um Deus que supre uma necessidade que nem o teu pai e nem a tua mãe pode suprir.
Existem momentos na sua vida, eu me lembro do meu pai, eu sinto falta do meu pai era doidão, meu pai não pensava duas vezes em pegar todo o dinheiro que ele tinha, enfiar a gente no carro. A minha infância foi no Rio de Janeiro, e vamos para a praia, e eu me lembro que o único casa de lanche que tinha na época era o Bob's, e ali na Avenida Brasil tinha um Bob's, e o que sobrava de dinheiro ele parava, ele comprava de lanche, às vezes não dava lanche para todo mundo, e cortava o lanche no meio, metade para um, e a gente era feliz, mas eu amadureci, eu cresci, e eu passei a não depender mais do meu pai aqui na terra, e eu não entendia que eu tinha um pai celestial, que cuidava de mim, fora da presença do meu pai aqui na terra. E aí o Senhor Jesus nos apresenta o nosso Deus, de uma forma tremenda, irmãos, como uma pessoa que você pode parar dentro do seu quarto e chorar diante dele, e falar para ele: não está dando, Senhor, eu não estou conseguindo, é muita pressão em cima de mim, Senhor, eu não tenho forças para essas coisas, Senhor, me ajuda, me dá uma nova visão. E aí ele chega no versículo 9, leia comigo por favor. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vá lá por favor em 1 Timóteo, eu posso pedir uma gentileza do ventilador aqui, só para virar, não dá, né? Deixa só esse aqui ligado, se possível. Não, eu vou tentar aqui, fica por aí, se eu ver que não dá, a gente, vamos lá. 1 Timóteo, fica aí, depois 1 Timóteo, capítulo 2, cadê o horário aí? Põe o horário aí, senão eu me perco aí, por favor, hein? Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 3 até o 5. Posso ler? Se você não achou, só anota aí, presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: Por isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem. Eu desejo de Deus que todo mundo seja salvo, e venham ao conhecimento da verdade, conhecer Jesus. Versículo 5: Porque há um só, somente um só Deus, e um só mediador, só uma pessoa te leva a Deus, um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora volte por favor lá em João capítulo 1, bem conhecido o texto, mas é bom ler para se lembrar. João capítulo 1, versículo 12. Posso ler? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: O verbo, Jesus, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito, o único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Olhe para mim por favor. Eu tive a oportunidade de fazer alguns ofícios fúnebres, e sempre foi de maneira assim, a gente era auxiliar, e às vezes acontecia, e o pastor, vamos volta, aconteceu assim, eu estou assim, em tal lugar, e tem que ir alguém lá, o familiar está pedindo alguém lá, e isso aconteceu uma vez, e depois outra vez, e assim foi indo, e eu percebi, irmãos, quando a gente estava no ofício fúnebre, quando ia lá, abaixava-se o corpo das pessoas, de longe havia outros fúnebres, aconteceu várias vezes de outras pessoas baixando lá no túmulo, e algo que era padrão,
que se fazia era a oração do Pai Nosso. Não sei se já foi, espero que não, é triste estar lá no velório, mas acontece, vai estar. Eu espero que quando vocês estiverem lá, por favor, no meu, toquem uma música bem animada, alguém faça lá o apelo, convidem a Jesus, fala, esse camarada que está morrendo aqui, serviu a Jesus, sirvam a ele também, não olha para os erros dele, olha para o que ele fez certo. Quando eu for, por favor, alguém se lembre disso, né? Faça o apelo lá, aceitem a Jesus, foi o pedido dele e tal, por favor, clamem a Jesus por mim, eu peço. Mas, beleza, obrigado, Marquinhos já falou que no meu enterro ele vai estar lá e ele vai, né? Valeu, Marquinhos, ó. E uma coisa que sempre acontecia, que eu sempre percebia, que me chamava a atenção, era a oração do Pai Nosso, como uma coisa mecânica, uma coisa que era de praxe em determinadas situações, vamos orar o Pai Nosso. E Jesus está falando para um povo misto, que quem estava naquele lugar ali não era só judeu, haviam pessoas de várias nações, e ele está dando a dica, olha, esse Deus que vocês conhecem, esse Deus que vocês servem, esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, dos profetas, esse Deus, além de tudo que ele pode fazer e fez, ele é teu Pai, ele é teu Pai, irmãos. Ele é teu Pai. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria uma tonquinha, fala, não sei como é que fala agora, tonquinha, motoquinha de plástico, sabe aquelas? Velotrol, tá falando marca, propaganda aí. E aí, deu direito isso aí financeiro pro irmão aí, por favor, dá um. E na época, Viviane não era nem nascida, minha irmã, tinha um Velotrol grandão lá, uma tonquinha grandona lá, e o meu pai me levou numa loja, e lá na época era assim, você pagava antes, você ia nos bazares, não tinha essas lojas grandes, e pagava aquelas lojinhas de bairro, e você ia pagando até o final do ano, e o meu pai me deu, ele levou lá, tinha uma guitarra de brinquedo e tinha um Velotrol grande, e meu pai torcendo para eu escolher a guitarra, depois ele falou, porque ela era baratinha, mas os meus olhos foi na tonquinha, eu queria a tonquinha, ela era um monstro, irmãos, tanto que eu andava na rua, que botava os meninos na garupa, mas o meu pai, eu me lembro que ele tentou me persuadir, pega a guitarra, ela toca música e tal, e ele ia pagar antes, eu quero a tonquinha, o Velotrol. E o meu pai se virou, não sei como, eu sei que no final do ano estava lá o Velotrol, e eu andei, e eu botava os meninos na garupa, e eu botava o cachorro no colo, e andava na tonquinha, e não existia asfalto, era pedra, não deu 3 meses, rasgou a roda da tonquinha, quebrou, meu pai me deu bronca, enfim, meu pai fez o possível por mim. Mas o nosso Pai que está no céu, irmãos, Ele faz o impossível para nós. É o impossível, irmãos. O crente ele cai, o crente ele dá com a cara no chão, ele quebra o rosto, ele se ferra, ele se estruncha. Mas o nosso Deus que está no céu, Ele é o Deus poderoso que te levanta, que vai lá e te pega, que sara as suas feridas, que supre as suas dívidas, que enche o teu armário, que tira a dor, que tira a vergonha. Esse Pai que está nos céus, é esse que faz essas coisas. O meu pai fazia o necessário, fazia o possível, porque meu pai sempre amou seus filhos, mas ele não era Deus. As pessoas que estão ao seu lado não são Deus. Quem vai suprir a sua necessidade, quem vai te levar até onde você necessita, é o teu pai. Pare de ter formalidade com teu pai, pare de chamar ele de Deus só aqui. Pega na mão do teu pai quando você estiver lá na rua, pega na mão do teu pai quando você estiver no seu carro, pega na mão do teu pai quando você estiver no seu trabalho, pergunta para o pai: Senhor, meu pai, eu faço isso, pai, eu posso fazer isso, pai, eu não posso fazer isso. Conversa com teu pai, peça direção ao teu pai, obedeça ao teu pai, honre ao teu pai. Você não é mais aquela criancinha que dependia do teu pai aqui da terra para ir e vir. Hoje você é dependente do Pai Celestial, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que por adoção nos fez filhos e nós não somos mais criaturas. Eu li em Timóteo lá, isso aconteceu depois, muito tempo depois. Paulo vai e escreve: só tem um, não adianta, não tem recurso para você chegar a Deus, só existe um mediador e é Jesus. E aí João também já tinha escrito, falou: olha, Ele te faz filho. Ele te faz filho, irmãos. Ele te faz filho não para o natural, porque o natural Ele já te deu condições.
você tem saúde, você estudou, você tem um dinheirinho no banco, hoje você tem cartão de crédito, você tem um monte de recursos, mas o sobrenatural é o teu Pai que está no céu, é Ele. E quando o sobrenatural acontece na sua vida, é Ele que é honrado. Pare de olhar para a lógica, pare de olhar para os números. Existem momentos que você vai ter que dar um passo de fé. Você tem que dar um passo de fé. Sem fé é impossível agradar ao teu Pai que está no céu. E aí siga conosco, siga comigo aqui no versículo seguinte, versículo 10. Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vá lá agora para o Salmo 103, por favor. Versículos 18 e 19. Salmos 103, 18 e 19, você achou? Então leia comigo. O salmista Davi disse assim, no 18: sobre aqueles, eu gostaria que você prestasse atenção, pelo menos na minha versão aqui, presta atenção, não é sobre qualquer um, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Versículo 19, aí ele fala, ó o que acontece com quem se lembra e cumpre os mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, sobre essas pessoas, e o seu reino domina sobre tudo. Jesus, quando estava falando para aquelas pessoas que já tinham perdido a esperança, pessoas que já tinham perdido a fé, a gente não tem noção do que acontecia naquela época, irmãos. As pessoas, as viúvas, às vezes tinham que dar os seus filhos como pagamento de dívidas, havia os impostos, tinha que se pagar aos romanos, se não pagasse as consequências eram terríveis, isso que falo terríveis, era influenciar em cima da família. Mulheres tinham que se casar quando eram viúvas, se dar a outros homens, para não morrer de fome. A situação era terrível, dívidas eram pagas com crianças, e por causa desta assolação toda, as pessoas se esqueceram. Nós estamos falando aqui de uma nação que foi criada através de um homem, que o Senhor Deus falou, e ele foi sem saber para onde ia, e aonde Abraão ia, a manifestação de Deus era presente, e aonde Abraão parava, ele ficava mais rico, passava por dificuldade, passava por luta, passava por assolação, mas todas as vezes que ele saía das lutas, ele saía mais forte e mais rico. Crente pensa que não passa por lutas, que não passa por assolações, que não passa por doença. Passa para que Deus seja manifestado, passa para que Deus seja honrado. Aquele povo esqueceu, irmãos, quando o salmista Davi escreveu isso aqui, ele falou, olha, Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre a sua falta de dinheiro, Ele reina sobre o seu medo, Ele reina sobre o seu corpo, Ele reina sobre a sua casa, Ele reina sobre a nossa nação. Por que está com medo? Porque se esqueceu de Deus. A maioria das pessoas que se chegaram a este lugar, chegaram porque tiveram uma experiência com Deus, porque a Bíblia mesmo fala que os sinais seguiriam aqueles que creem. Alguma coisa aconteceu na tua vida, que te trouxe a este lugar, que te fez estar aqui há anos, se esqueceu, e Davi fala, olha, Ele domina, para aqueles que se lembram dos seus mandamentos, para aqueles que o obedecem, para aqueles que creem que Ele existe. Hebreus fala isso na 11, Ele é galardoador daqueles que o buscam e creem que Ele existe. Tem coisa que você tem que parar, meu irmão. Parou, cheguei até aqui, já era, não consigo mais, agora é com Deus. Deus, irmão, se fez a imagem e semelhança dEle. Quando nós falamos disso, eu posso pegar um pequeno ponto e dizer inteligência. Tu é inteligente, irmãos.
Eu me lembro do meu avô, um nordestino, baixinho, neguinho baixinho assim, ninguém se metia bravo com meu avô, Zé Dorinho. Viviane lembra do Zé Dorinho, bravo que só. Eu fui criado com meu avô, meu pai, minha mãe, final de semana ficava na casa do meu avô, trabalhava com ele, e meu avô não sabia nem ler, não sabia ler direito, escrever, mas Zé Dorinho era um homem hábil. Eu perguntava para ele o que ele sabia, por onde é que ele aprendeu. O meu avô mexia com madeira de uma forma, meu avô pegava um coco seco, pegava um facão e descascava o coco inteirinho, sem tirar uma farpa do coco, sem a água cair. Não sei se a Viviane presenciou isso, ele fazia isso. Meu avô tinha uma habilidade tremenda, irmãos. De onde ele aprendeu isso, vô? Não sei, eu peguei um dia, fiz e deu certo. Você tem habilidades, Deus te deu isso, você serve para alguma coisa. E quando o mundo fala que você não presta para nada, mentira! Mas as coisas sobrenaturais, irmãos, é com Deus. Por isso é que nós somos chamados povo de Deus. E esse Deus nos foi apresentado pelo nosso irmão Jesus, o nosso Senhor Jesus, como nosso Pai. Ele é teu pai, irmãos. Ele é teu pai. Chega na tua casa, faz um jejum de televisão um dia, liga o louvor e fica o dia inteiro lá adorando a Deus, com a geladeira vazia, com o cartão de crédito estourado, desempregado, e adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Ele vai suprir, irmãos. Ele vai dar o socorro. Ele é socorro bem presente. Não estava falando de um socorro futuro. Ele é um socorro bem presente. Continue a ler comigo, por favor. Em Mateus, capítulo 16. Gostaria que você abrisse lá rapidinho. Versículo 17. Vamos ler o versículo 15. Você achou? Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 15 diz assim: perguntou-lhe ele, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta de Jesus para Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí no versículo 17, olha que maravilhoso. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, tu és feliz, tu és mais que feliz, tu és aquele que desfruta das bênçãos do meu Pai em vida e pós-morte, porque ele fala assim: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Quando nós reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus, irmãos, além de nós termos o nosso Deus como nosso Senhor soberano, papai amado, nós temos intimidade com Ele. Por favor, eu gostaria que você entendesse que Deus é uma pessoa, irmãos, que tem sentimento como eu e você, porque nós somos a imagem e semelhança dEle. O Senhor Deus é carente de você como filho. Você parar, hoje os irmãos estavam me mostrando agora cedo uma coisa lá na internet, lá, e nós oramos em relação àquilo. Sabe os seguidores das redes sociais? Pessoas estão seguindo as outras pessoas por qualquer coisa, porque ela pinta o rosto de manhã cedo com batom, seguem até por informações, pessoas que são inteligentes, que passam informações. Pessoas estão seguindo as outras porque ela é bonitinha, ou porque ela é feia, ou porque ela faz palhaçada, ou porque ela faz um monte de coisa. Seguidor não deixa de todo dia abrir a internet, abrir o celular e seguir alguém nas redes sociais, mas consegue seguir a Deus todo dia. Eu estou falando de mim, viu, meus irmãos? Por favor, não estou apontando o dedo para ninguém, não. Consegue todos os dias parar e falar: meu Pai, eu estou aqui, posso ser útil para o Senhor hoje. Hoje eu não quero te dar trabalho, Senhor, eu quero ser útil ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, o que eu posso fazer para o teu reino ser expandido? Senhor, eu estou aqui, como é que eu posso fazer para que o Senhor seja glorificado?
A gente segue tanta gente aí na internet, num monte de coisa. Estamos seguindo de seguir a Deus como aquele povo, o Senhor à margem do mar da Galileia, aquele povo que estava seguindo Jesus por interesse. Quando nós seguimos as pessoas pelo nosso interesse, pela alegria, pela uma risada momentânea, mas aí acaba o dinheiro para pagar a internet, o celular quebra, vem o desespero. Eu tenho que comprar crédito, eu tenho que arrumar dinheiro, botar crédito na minha internet. Eu não posso ficar sem internet, não posso ficar sem as informações desse mundo. Você não pode ficar sem Deus, irmãos. Você não pode ficar sem Deus. Deus não precisa do teu celular, da tua internet, da tua rede de informações, da rede social, para que você sobreviva. Não, você precisa dele, e ele está aqui representado pelo Espírito Santo de Deus. Busque ao Senhor. Continue a ler comigo, por favor. Versículo 11. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você leu aí? E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vá até 1 Reis, capítulo 17, por favor. Calma que eu chego lá também, estou aprendendo aqui na Bíblia, aqui, viu? 1 Reis. Você achou aí? Amém. Que bom, porque eu ainda não, espera aí, vai. Olha lá. Não, tá dando certo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, tudo certo aí, achou? Então vamos lá, 1 Reis capítulo 17, versículo 3 diz assim: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenarei aos corvos que ali te sustente. Assim foi Elias e fez conforme, olha lá, presta atenção, conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia a água do ribeiro. Olha para mim, por favor. Meu irmão, seguinte, estou perdido aí com o horário aí, depois você fala aí como é que está o negócio aí. Presta atenção aqui, vou falar rapidinho. Nos anos 90, eu morava na cidade de Atibaia, e eu tinha criancinhas pequenas, o Vinícius você está vendo aí e tal, pequenininho. Não, minto, o Vinícius nem era nascido ainda. E eu contei esse testemunho outro dia, pastor, nós estávamos conversando aqui. E eu morava numa cidade, eu trabalhava em São Paulo, eu via toda semana para São Paulo. E eu, lógico, a Juliana não podia sair de casa, duas crianças pequenas, nós morávamos numa rua que não tinha asfalto, era uma casa aqui e outra ali, a Juliana ficava sozinha em casa, então eu tinha que viajar e deixar tudo para dentro de casa para que ela não tivesse que sair. E lembra aquele, não sei quem já passou por isso, momento de aperto, eu conheci um pastor que ele tinha um pé de abacate no fundo da casa dele, e pastor, olha, tenho certeza que o pastor deve ter um monte de história sobre essas coisas, e o pastor ele falou que ele estava ficando verde, porque a única coisa que ele comia era abacate. Teve uma época que não tinha nada para ele comer, e ele contava, Walter, o pé de abacate, quanto mais faltava coisa, mais dava abacate. Deus queria que eu comesse abacate. Esse pastor, quando a gente brincava com ele sobre abacate, dava até que dava coceira nele. Não, abacate, não fala de abacate. E ele ficou um tempo comendo abacate. E ele ia para a igreja e as pessoas falavam ele forte. Lógico que abacate tem gordura, que ele engorda mesmo, né? E ele comia abacate direto. Ele falou, não tinha outra coisa. Às vezes tinha, e o Senhor não falou para eu pedir ajuda para ninguém. Ele contando para mim. E eu comia abacate. Eu olhava de manhã cedo e olhava para aquele pé e parece que os abacates brilhavam. E eu comia abacate. O pastor falava para mim. E eu às vezes eu brincava, pastor, vem aqui em casa, tem um negócio legal que ele tem. Falou, vou fazer um abacate. Ele, lógico, não brincava. Enfim. E eu um dia fui na feira.
Era um domingo, eu ia viajar na segunda-feira, e eu fui na feira com dinheiro contado para comprar algumas frutas e alguns legumes para deixar em casa para a Juliana. E quando eu entrei lá em Atibaia, tinha uma fábrica abandonada muito grande, no centro de Atibaia, e aí eles fizeram uma feira de domingo. Era bonito, até que legal, restauraram aquele galpão, e você entrava dentro do galpão, tinha uma feira enorme. E eu fui no horário, estou sendo sincero com os irmãos, eu não fui pensando na xepa não, irmão, não fui mesmo. Eu fui, nem lembrei da xepa, porque quantas vezes a gente faz isso, né? Vou lá no final para pegar o mais barato, sobrar mais coisa e tal. E aí eu cheguei lá, irmãos, entrei, olhei, a primeira vez que eu entrava naquela feira, e eu entrei e eu vi uma barraca muito grande, de longe eu vi que a barraca tinha de tudo, fruta, legumes e verduras, e eu não estava a fim de ir embora logo, eu falei, é nela mesmo que eu vou. Quando eu cheguei perto da barraca, um cara chegou nos preços, e ele começou a virar os preços, um por um. Eu vou dar o exemplo de hoje, de R$1, foi tudo para 50 centavos. Eu falei, opa, o que está acontecendo aí? Parei, e fiquei parado, e ele começou, a barraca era enorme, ela pegava assim, uns 15 metros de barraca assim, ó, e ele começou a virar um por um, eu, opa, está melhorando, e foi indo, e se virou tudo, irmãos, e tinha alguns que era menos da metade do preço lá, e aquele dinheiro que eu tinha no meu bolso, irmãos, triplicou a quantidade de coisas que eu tinha que comprar. Quando eu cheguei de viagem, ainda tinham coisas que eu tinha comprado naquela feira. Na semana seguinte, eu não precisei fazer feira, porque com o dinheiro que eu estava no bolso, irmãos, a sacola não deu. Eu enchi 2 sacolas de coisas, irmãos. Esse pão que o Senhor Jesus Cristo está falando para você e para mim aqui, tem coisa que o teu bolso vai te dar, tem coisa que o teu dinheiro vai, mas tem coisa que é o próprio Deus que quer fazer na tua vida, é Ele que quer te dar. Não pare de planejar, não pare de sonhar. Eu mesmo, quando cheguei aqui em Araraquara, irmãos, Araraquara é uma bênção para comer, pensa num lugar bom de comer. Araraquara, é barato as coisas aqui, a comida aqui em Araraquara é barata. Meu filho, quando vem de São Paulo, come pizza. Vamos comer, pai, é barato. A gente vai no açougue comprar uma carne. Outro dia eu falei, o preço da carne aqui, viu, em São Paulo, estava 50% a mais, é caro lá, por causa dos impostos e tantas outras coisas. É bênção, irmãos. Eu engordei quando cheguei aqui. Estou com 95, passei dos 100, tive que fazer regime, fui parar no médico. Sou pai de comer. Eu falei, como? Todo lugar que eu vou tem comida. É uma bênção Araraquara, irmãos. É Deus. Então tem coisa que não é você que vai comprar, não é o teu dinheiro. Quando Jesus Cristo está falando aqui, olha, o pão de cada dia, é para você viver o sobrenatural de Deus, é para que as pessoas vejam que Deus é na tua vida, é Ele que vai suprir as tuas necessidades. Não vai bater a conta, o teu salário com que você come ou quer comer, não vai. Eu sou assim todo mês, irmãos. O que eu ganho e o que eu gasto, eu parei de fazer contas. Eu não faço. Por favor, faça suas contas, faça bonitinho, seja um belo administrador. Mas eu, Walter, há muitos anos, eu parei de fazer conta. Vai chegando no final do mês, e eu chegava tenso no final do mês, e orando, e o Senhor me ajuda, profissional liberal e tal, tive uns problemas de saúde, não pude exercer a minha profissão. Aí chegou um tempo que o Espírito Santo de Deus falou, para de fazer conta, para de se preocupar, é o teu papai que está no céu que vai te dar. E assim é todos os meses na minha vida, irmãos. Parece que não vai dar. Eu vou usar minha irmã como testemunha aqui. No ano de 2019, final do mês, parou as contas. Deus vai abençoar outras pessoas para te abençoar, e a Viviane vai lembrar disso. E ela, no emprego dela, acho que era aniversário dela, não sei o que foi, o pessoal se reuniu lá e deu uma grana legal para a Viviane. Deram um presentão para ela, e o Espírito Santo de Deus falou com ela, Valde, você está precisando. A minha irmã não me emprestou, ela me deu, e era finalzinho no mês. Ela falou, não, eu estou te dando. Ela falou assim mesmo, Deus me deu, é meu, toma aqui para você. Deus vai abençoar outras pessoas para te abençoar, irmãos. Deus quer te dar, não quer que você pegue emprestado, Deus quer te dar. E eu estava numa angústia tão grande, eu peço perdão a Deus e pedi tanto, Senhor, me perdoe. E eu cheguei na casa da minha irmã, eu fui levar as crianças, Volte, aqui, olha, a Viviane, olha quanto eu ganhei de presente de aniversário, e aí ela olhou para minha cara, ela viu algo que eu não sabia que eu estava expressando. E ela falou, toma aqui, ó. Não quero, toma aqui, ó, estou te dando. Deus me deu, eu vou te dar.
E vai ser assim na tua vida, e o crente tem que viver assim. Tem coisa que Deus quer te dar, irmãos, não se preocupe em comprar, é Deus que vai te dar. E as pessoas vão olhar, e vai ser que nem Isaac, vão querer chegar perto de você, ficar perto de você, porque vão ver, Deus é com ele. Deixa eu ficar lá para pegar uma rebarba lá, alguma coisa vai sobrar para mim também, em nome de Jesus. Continue a ler comigo, por favor. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vá lá comigo, por favor, em Mateus 18. É um texto bem conhecido também. Versículos 26 e 27. Achou aí? Não. Hoje eu achei primeiro. Ixi, eu estou trocando de óculos aqui. Achou? Então tá lá. Mateus 18, 26 diz assim: então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Olhe para mim, por favor. Se você ler na sua casa o contexto, o texto em diante, você vai ver que depois o senhor daquele servo vê o que houve, soube do que aconteceu, e aquele servo foi preso, e não adiantou nada ele receber o perdão. Eu não sei, se você pegar na sua Bíblia, em Lucas, não precisa ler agora, no finalzinho de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo é crucificado, o Senhor Jesus Cristo para diante da cruz, já está parado lá e já está morrendo, e ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Eu não sei quanto a vocês, eu nunca fui uma pessoa de guardar rancor, de ficar magoado com alguém, mas existem situações em nossas vidas que você não consegue nem olhar para a cara da pessoa. É só eu ou já aconteceu com alguém aqui? Não consegue nem olhar. Eu tive um problema com a senhoria lá da casa, quando eu me casei, e ela quebrou o muro da casa sem minha autoridade, quis passar alguém por dentro da minha casa, e um dia à noite ela foi na minha casa lá tirar satisfação comigo, porque eu tinha mandado o pedreiro embora, o cara foi quebrando o muro lá, e falou: não, pode ir embora. Eu mandei o cara embora, não deixei, e aquela mulher foi lá com o marido e com os filhos, e começou a berrar e gritar comigo, a Juliana grávida da Vanesca, e eu peguei uma pá, essas pá de lixo, só que a minha era uma bem servida, bem grandona. Aquela pessoa foi até mim e começou a falar, e eu peguei a pá, eu ia dar pasada em todo mundo ali. Convertido, hein, gente? Convertido, hein? Novo convertido, colérico. O Senhor está tratando comigo, e vai continuar tratando. E aquela pessoa apontando o dedo, falando, e eu peguei a pá assim, de mansinho assim. Era o meu projeto, eu falei: vou dar pasada em todo mundo, vai sair todo mundo aqui. Estava o marido dela, o cara grandão, e eu era só titela. Lembra do cotonete que eu falei para vocês na época aí? Ainda era cotonete naquela época, né? Agora eu já sou mais servido, sou a caixa de cotonete. E eu peguei a pá, e de repente a minha esposa põe a mão no meu braço e fala assim: Walter, não faça isso. E o Senhor Deus me segurou ali, e eu fiquei com raiva, porque eu queria dar na cara deles, queria quebrar pá na cabeça daquela mulher, eu queria dar uma bica neles,
eu queria enxotar todo mundo dali, mas Deus não deixou. E eu tive que encarar um tempão aquela mulher. E eu passava por aquela rua, depois eu me mudei, naquela mesma noite eu me mudei, irmãos. Na mesma noite eu tinha uma perua Kombi, e eu sabia como eu era. Eu fui até a casa do meu primo, que tinha um quartinho no fundo. Eu falei: Daniel, eu preciso morar aqui agora. Não, coisa não, eu quero agora. E eu fui, peguei o meu cunhado, pegamos as coisas, colocamos dentro da perua. Estou no horário. E colocamos e mudei, irmãos. Naquela noite eu mudei, porque se eu ficasse lá eu me conhecia, eu ia dar naquela mulher, eu ia pegar aquele homem e quebrar ele no meio, eu ia ser preso, alguma tragédia ia acontecer. Mas eu passava por aquela avenida, Engenheiro Caetano Alves, Deputado Emílio Carlos, nome da avenida, em São Paulo, Vila Santa Maria. E eu passava, e quando eu olhava para aquela casa, que eu fui muito feliz ali eu fui recém-casado, ali eu tive meu filho Vitor, ali a minha esposa engravidou da Vanessa, que eu estava bem de situação financeira, estava melhorando a vida, e de repente, pum! E eu passava por aquela porta, irmãos, eu olhava, eu lembrava da mulher, e durante anos eu passava e olhava para aquela porta, sabe? E o Espírito Santo de Deus tratou comigo, irmãos, e o Espírito Santo do Senhor tratou comigo. Quantas pessoas você se lembra agora e está lembrando agora porque eu estou falando? Abra a tua mente ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Perdoa. Jesus Cristo estava falando para aquele povo: perdoa os romanos, perdoa os escribas, perdoa os sacerdotes, perdoa os governadores, perdoa Herodes, perdoa, porque é o teu Pai que vai te honrar, é o teu Pai que vai fazer justiça. Perdoa, peça perdão a Deus pela raiva. E quanto tempo depois, irmãos, bateu o arrependimento em mim, que eu me lembrava que eu ia para a igreja, irmãos. Eu era crente de carteirinha, eu adorava a Deus. E quando passava na casa da mulher, rosnava a mulher. Que raio de crente eu era? Que é isso? Quer pedir perdão para Deus de alguma coisa, não consegue perdoar alguém que fez algo grave na tua vida. Algo grave. Eu estou falando uma coisa boba. Tem pessoas aqui que foram machucadas. Tem pessoas, irmãos, e essa é a característica das pessoas que vêm para o reino de Deus. São pessoas sofridas, machucadas. O Senhor Jesus Cristo falou lá em Lucas capítulo 4. Eu vim para quebrar os grilhões, para abrir as cadeias, eu vim para sarar os feridos, eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor, eu vim para evangelizar os pobres. É o tipo de gente que está dentro da igreja, irmãos, porque o mundo lá fora não dá para tratar, gasta uma fortuna com psicólogo, ainda consegue administrar um pouco, mas quando vem a lembrança, só o Espírito Santo de Deus para te manter firme no perdão. Só Ele, irmãos. Só o Espírito Santo de Deus. O homem, ele tem recaídas o tempo todo. Pensa que o diabo vai deixar barato o teu passado? Não vai. Ele vai estar sempre te lembrando. E quando ele me lembra, eu lembro quem eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus me sarou, eu perdoo. Jesus Cristo me sarou. O meu remédio é a igreja, aqui é o meu consultório, e o meu remédio é o Espírito Santo de Deus. Perdoa, larga a mão. Sofre quem tem que perdoar, não quem tem que ser perdoado. É você que está sofrendo, o outro está lá, às vezes nem lembra mais, às vezes até já aceitou Jesus, está firme, feliz, e você está remoendo aquele homem, aquela mulher que tem vontade de matar. E era eu quando passava lá. Passava na casa da mulher lá, irmã Lu. E passava lá, desculpa, eu confundo Lu com Ju, perdão, Ju. E eu passava e eu rosnava, eu olhava assim, ó. E engraçado que eu sempre pegava aquele caminho. Tinha outros caminhos, eu podia até dar a volta, mas vira e mexe eu passava por ali. Hoje não, irmãos. Depois eu até nunca mais vi aquela mulher, e eu em oração falei: Senhor, eu perdoo ela, eu perdoo, Senhor. Que burro que eu fui, Senhor, anos sofrendo, olhando, remoendo aquilo, que fui porque eu não fiz. E o problema maior, no meu caso, é porque eu não fiz o que eu queria dar na cara deles. Eu queria bater como você no trânsito, o cara que te fecha. Você queria ir lá, mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus. A vizinha te provoca, o parente te provoca. Você é homem e mulher de Deus. Engole sapo com farinha, sapo na feijoada, sapo na salada. Crente é o maior comedor de sapo que existe.
tem que engolir sapo. É isso mesmo, irmãos. Tem que comer sapo assado, comer sapo cozido, sapo à milanesa, sapo no escondidinho. Não vou botar no meu escondidinho não, mas é isso. Sabe o que significa comer sapo? Não é deixar para lá. Deixa para lá. Foi, acabou, já era, nova vida, toca o bonde, vai para frente. Crente é isso aí, irmãos. O maior comedor de sapo da paróquia é crente. E para terminar, vamos voltar lá. Versículo 13. 5 minutos eu acabo. Presta atenção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Abra lá em Tiago, capítulo 1, para a gente estar encerrando. Eu vou achar, achei. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Achou aí? Amém? Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria, é você, hein? A tentação é você que faz gerar no seu coração. É tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meu irmão, quando a gente estuda a palavra de Deus, é simples, irmãos. Se você ler lá em Gênesis, Eva foi tentada, Adão foi tentado, ceder à tentação. Eu sei das minhas fraquezas, eu sei do que eu sou fraco, irmãos. Eu sei, melhor do que eu, o próprio Deus sabe. Ele que me criou, Ele é o meu pai. Ele, no ventre da minha mãe, na primeira célula lá, nem sei como é que funciona dentro da barriga, lá, desenvolve dentro do útero. Mas o Senhor já me conhecia. E tem coisa, irmãos, que não é para você estar perto, não é para você ver, não é para você ouvir, que vai te matar, vai te levar à morte, irmãos. A tentação gera o pecado e o pecado gera a morte. O presbítero Enilson deu uma aula aqui outro dia, e nós estávamos lendo, ele falou sobre uma enfermidade além da Covid, e ele jogou uma pergunta no ar aqui, e ele é o pecado. É o pecado que nos mata, irmãos. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor dos exércitos. Sede santo, irmão. Santidade não é algo demodê, não é algo do passado. Sede santo, uma coisa é você ser irreverente, ser extrovertido, ser alegre. Outra coisa, irmãos, é partir para a carnalidade. Não, todo mundo faz, eu faço também. Não, irmãos, nós somos os tais separados. Você foi separado para Deus. Você é separado, irmãos. Você foi colocado à parte. Você não é mais um nesse mundo. Para o nosso governo você é um número de RG e CPF. Nem tanto RG, você é um CPF. Porque o CPF é sinônimo de dinheiro, é sinônimo de renda. Quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar, o que você está devendo. Para o mundo, a gente que compra tem crédito. Ou você é um cara que tem crédito, ou você é um devedor, ou você é um endividado. Eu não, irmãos. Eu sou um homem de Deus. Fale para você, eu sou um homem de Deus. Eu não dependo das estatísticas do mundo. E as coisas do mundo, o Senhor Jesus falou, esse mundo jaz no maligno. Existem coisas que não é para nós. Você até gosta. Você vê de vez em quando. Estou sozinho em casa, só um pouquinho. Estava falando com meu filho Vinícius, tem um programa que eu gosto de ver, mas de repente começaram a colocar umas coisas no programa. O programa é até inocente, até legal, mas começaram a colocar uns negócios no programa. Agora eu estou vendo, quando chega naquele negócio, eu mudo o canal, depois eu volto. E se o negócio piorar, eu não vejo mais ele, porque eu não preciso do programa, eu preciso de Deus. Eu quero viver,
E eu queria pegar a palavra da nossa pastora, que ficou gravado no meu coração no passado, ela pregando aqui, e eu nem me lembro como é que foi a pregação, mas ela disse com uma vontade tão grande: eu quero viver. Queira viver, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo falou lá em João 14,6, não é isso, presbítero? Se eu não estou enganado, vou pegar o senhor que está aqui. É a verdade, irmãos. Queira a verdade, queira Jesus. Larga a mão da tentação. Você conversa mole para nós: eu sou fraco nisso. Você sabe que é fraco, por que vai perto? Por que faz? Por que deixa de fazer? Seja santo como eu sou santo. E para terminar mesmo, versículo 13 e 14, 14 e 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Coloque-se de pé, por favor. Uia, meu, na hora, hein? Eita, nós, é coisa de Deus mesmo, hein? Vocês viram? Sabia nada. Olha, meus irmãos, esses 2 últimos versículos, quando eu cheguei aqui na cidade de Araraquara, pensa um cara que estou falando a verdade, foi tratado por Deus. Eu queria ralar o carro de todo mundo aqui. Pessoal aqui para na contramão. Eu te amo, viu, pessoal? Você que faz isso, te amo, viu? Não tô com raiva não. Não dá seta. O que é seta? Alguém sabe o que é seta aqui? Não, existe no carro seta. O que é isso? Não dá seta. É acessório. Obrigado, pastor. Sai da garagem, para o carro na rua atravessado, para depois ir fechar a garagem, conversa com o vizinho, faz carinho no cachorro, varre a frente e o carro lá atravessado lá. E o sabe aquele velho homem? Quantos na rua? Outro dia eu parei numa faixa para dar passagem para uma moça que estava passando. A mulher parou atrás de mim, buzinou e me xingou, vai, anda. E o povo estava dando passagem. E ontem eu vi que o Senhor Deus está tratando comigo. Fui levar os meninos da Viviane anteontem, e na rua parou um cara bem no meio. Ele parou no meio da rua e começou a conversar com o vizinho lá. E eu queria passar. Aí eu, velho Walter, tchau. Não, esperei. E aí, ele não saiu. Eu peguei, dei a volta, ralei meu carro quase na calçada, fui embora. E estou bem aqui, estou na casa do Senhor. Viva bem com todo mundo. Aceite as pessoas do jeito que elas são. Você não é perfeita. As pessoas não vacilam comigo e os vacilos que eu dou com os outros. Viva bem com o teu vizinho. O Senhor falou aqui: com todos os homens. Com aquele chato do teu trabalho, com aquele chato da vizinha, aquele parente chato. Viva bem com todos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que aqui está. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e nos abençoou nesse primeiro dia da semana, te louvando, orando, ouvindo da tua palavra, estando na tua presença, tendo comunhão com o teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Que tudo aquilo que foi aprendido aqui hoje, Senhor, não sejam simples palavras perdidas ao vento, mas que sejam, Senhor, palavras de vida em nossas vidas. Quando nós lemos do começo aqui, Senhor, que o Pai Nosso seja algo colocado em nossas vidas de uma maneira prática, Senhor, que verdadeiramente nós possamos ser novas criaturas, sermos o espelho do Senhor Jesus Cristo, sermos aqueles, Senhor, que o Senhor pode contar, sermos os tais, Senhor, que te honram em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos, e diga um amém bem forte, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meus irmãos. Glória a Deus.